Hola niños, hola niñas, buenos días o buenas tardes. Vamos para más una clase de lengua española. Estamos en las páginas 42 y 43. Recuérdense de que hoy es el último día con el tema de la unidad número 3. Ahora, esta clase es la clase 6, aula 6, ¿no? Y nosotros vamos a la clase 7. La próxima clase vamos a una clase 7 donde vamos a hacer las tareas de la unidad número 3 y estas tareas ya son ahí la preparación para los trabajos del segundo bimestre. Muy bien. Dale, entonces la clase de hoy es una clase muy interesante porque vamos a trabajar juntos el género textual, la obra teatral. Bueno, ¿qué es una obra teatral? Hay quien ahí en el nono año le gustan mucho las obras teatrales, ¿no? Me parece que hay una muchacha que hace un curso de teatro ahí en la clase de nono año, ¿no? Género teatral. A ver, es una obra teatral, es un texto literario, claro. Es un texto literario, constituido por el diálogo entre los personajes y por un monólogo, o por un monólogo, ¿no? ¿Qué es un monólogo? Cuando apenas una persona fala, es un monólogo, ¿tá? ¿Cómo se destina a ser puesta en escena en un teatro? Contiene también instrucciones, ¿no? Para la puesta en escena y interpretación de los actores. Una representación teatral puede combinar discurso, música, danza. Entonces, marquen, ¿no? Una representación teatral puede combinar discurso, música, dança, outras formas de expressão. Ok? Então aí está falando a definição, turma, do gênero teatral, né? Leitura. Eu quero que vocês copiem essas perguntas no caderno de espanhol, ó, bem legal, copiem aí no caderno de espanhol, uma vez que essas questões eram para ser discutidas em sala de aula, tá? Porém, como nós estamos em um período remoto, teremos que fazer essas questões no caderno e lá na aula do Zoom nós vamos debater, discutir, tá ok? Então, o que está pedindo aí? Primeiro, em grupo, comenta oralmente as seguintes questões. Então, eu quero aí, nós vamos adaptar, eu quero que vocês copiem as questões e respondam no caderno. Já han visto um teatro de sombras? Como era e como piensan que es una obra con este tipo? ¿Tá? B. ¿Saben cómo es un guión de este tipo de escenificación? ¿Cuáles creen que son sus principales características? Guión seria um roteiro. Grife isso aí, ó. Guión é um roteiro, tá bom? Depois eu vou pedir para vocês fazerem um guión. Aí vocês vão falar, professor, não sei o que é guión. Guión é um roteiro teatral, ok? Então, tá falando assim, se na letra A, se você já viu um teatro com sombra, tá bom? E o que você... E como era e como pensam, né? Que é uma obra desse tipo. Ou seja, como é que você acha que é uma obra desse tipo? O que você pensa que é, tá bom? Na B, se você sabe, tá bom? Como que o guia, né? Como que é feito essa escenificação? Na letra B, está falando aí se você tem uma ideia de como é feito esse roteiro, tá? De como é feito esse roteiro, tá bom? E quais são as suas principais características? Claro, né? Um teatro de sombra tem que ter o quê? Tem que ser um lugar um pouco escuro e que tenha uma luz direcionada, né, para ter a sombra, tá bom? E os personagens, tá bom? Então é isso aí que ele quer saber. Nós temos aqui uma obra teatral, turma. Eu não sei se vocês têm
alguém da sala já viu um teatro escrito, sim? Isso aqui é um teatro escrito. Olha só que legal. Eu vou mostrar para vocês cada estrutura do teatro escrito, porque ele é um texto literário totalmente diferente dos outros, tá bom? Número 2. Leia o seguinte guion. Bem, ó, volto a falar essa palavra guion. Para uma representação teatral de obras de Laura, Los Três Cerditos, os Três Porquinhos, tá bom? Então tem uma representação teatral dos Três Porquinhos. Olha só que interessante, turma, ó. O que é um guion? Aí ele fala: texto para representar um teatro de sombras com silhuetas de los personajes e los decorados. Está escrito em 3 colores. Então o guion, que é o roteiro, vem escrito em 3 cores. Olha só que legal. A primeira cor em negrito. E o que significa isso? É a voz. É a personagem que explica o conto. É o texto que está em negrito. Então, assim, tem uma personagem que vai ser como se fosse o narrador, tá? Escrito em vermelho são los personagens, são os diálogos entre rojo. Rojo é vermelho. Podem ser interpretados por diferentes pessoas. Então, quando está escrito de vermelho, é o personagem. E quando está escrito com uma cor preta, mas bem clarinha, no texto gris, ou seja, o cinza, né? Gris, está sugerida lá ação cenográfica. Então, assim, quem trabalha por trás do teatro, por trás da toda a cenografia, vai ler a parte cinza. O personagem lê o vermelho, tá bom? E o narrador lê o preto, aí que está em negrito. Olha só que legal. Nós temos aí um exemplo, tá bom? Um exemplo aí dos 3 cerditos, tá bom? Que são aí os 3 porquinhos. Vamos ver como se estrutura esse exemplo. Olha, os 3 cerditos, a voz. Então alguém fala, pode ser que seja aí o narrador. Havia uma vez 3 cerditos. Então o narrador fala, havia uma vez 3 porquinhos. O que está escrito aqui em cinza serve para quem está produzindo o cenário ficar ligado no que está acontecendo. Ó. Los 3 cerditos en la pantalla. Ou seja, colocar os 3 porquinhos na tela. A voz: tenían miedo porque el lobo se los quería comer. Então, assim, o lobo queria comer aí os 3 porquinhos. E presta atenção, quem está atrás do cenário tem que olhar o que? La sombra del lobo amenaza, acerca la luz, e los cerditos também. Ou seja, a sombra do lobo ameaça, a luz aproxima, acercar a luz, ou seja, aproximar a luz, e os porquinhos também, tá bom? Então, o que está em cinza é para quem está atrás lá no cenário e ajudando toda a equipe. O que está escrito em vermelho aqui, ó, rojo, são os personagens. Aí vem o lobo e fala: soplaré, soplaré, e la casa hundiré. Aí vem o lobo de novo: soplaré, soplaré, e la casa hundiré. Tá ok? Então, essa é uma das... isso, né? Esse texto é aí a estrutura de um teatro, tá bom? Eu não sei se alguém aí do nono já... Eu sei que alguém do nono já faz aí teatro, tá bom? Eu só não lembro o que. Mas tem gente que nunca viu um texto teatral. Então, depois das leituras, vocês farão esses exercícios aqui, que tá é muito fácil. Lê lá o texto e marque aqui a 3. A questão 3, você vai marcar um X. Só isso, tá bom? Já na questão 4, aqui é uma interpretação de texto, tá? Essa interpretação de texto, eu quero que vocês escrevam em português,
tá bom? Eu já vou pôr aqui, eu quero que vocês escrevam em português, ó, tá? Agora, a questão 5, A, B e C, eu quero em espanhol, tá bom? E como que eu começo a responder? Contesta as seguintes perguntas sobre a história. Quem são os personagens da obra? Então, ó, eu quero que vocês escrevam de forma completa, ó. Los personajes de la obra son, tá bom? Eu quero isso completo, tá? Bom, na questão número 6, aqui, com base em lo que has estudiado sobre o teatro e o guión de Los Tres Cerditos, seleciona verdadeiro ou falso. Muito fácil, turma, é só colocar verdadeiro ou falso, tá bom? Então, esses aí são os exercícios. Tá muito fácil isso, tá bom? Turma, a gente se vê na próxima aula. Até breve.